Bom dia, galera do YouTube, bom dia, galera do Instagram, tudo certo? Rodinei Dutra com vocês em mais uma pausa para o café nesse sábado de manhã maravilhoso aí que Deus nos proporciona. Antes de qualquer coisa eu entrar no assunto, eu peço para que você curta, compartilhe, vamos espalhar esse conteúdo aí para as pessoas que estão necessitando de conhecimento e que queiram saber um pouquinho mais sobre marketing, publicidade, sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre financeiro das empresas. E eu estou aqui, humildemente, com o meu conhecimento, tentando ajudar as pessoas que querem ser ajudadas, as pessoas que precisam e querem conhecer um pouquinho mais, desse mundo empreendedor, que é bem complicado para as pessoas e as pessoas muitas vezes não sabem que caminho trilhar. Então, para você que está no Insta aí, dê seu joinha, compartilhe. Você que está aí no YouTube, joinha, compartilha, se inscreve no meu canal, que é bem importante. Quanto mais você se inscrever, quanto mais você compartilhar esse conteúdo, o YouTube acha que esse conteúdo é relevante e ele espalha para mais pessoas, e isso é muito bacana para que a gente consiga espalhar o bem, fazer o bem. Então hoje eu vou falar um pouquinho e vou conversar com vocês sobre dois assuntos bem importantes, que é marketing e publicidade. Mas antes disso a gente precisa entender, e ter alguns conceitos básicos e nos fazer um questionamento, que é o seguinte: marketing é a mesma coisa que publicidade? Publicidade é a mesma coisa que vender? Marketing é a mesma coisa que vender? Enfim, esses três conceitos, eles andam juntos, Eles são e fazem a mesma coisa. Eles servem para o mesmo objetivo. Então eu vou falar um pouquinho sobre o marketing, tá? Então o que é o marketing? Marketing, de acordo com o dicionário Aurélio, ele é um conjunto de estratégias e ações que promovem, o lançamento, a sustentação de algum produto ou serviço para o consumidor, inclui, trabalha o produto, a gente trabalha o preço, a gente trabalha o ponto de venda, a gente desenvolve promoções. Então, esse seria o conceito, de marketing. Isso serve para quê? Ele visa sempre aumentar a aceitação do produto e fortalecer a imagem do produto ou da empresa no mercado para que gere mais resultado. Então, marketing, resumindo em miúdos, é fazer o quê? É pegar um produto, uma empresa, e lançar ele para o mercado e fazer com que as pessoas aceitem esse produto e tenham uma visão em cima dos valores, dos propósitos da empresa, uma aceitação. Então ele vai pegando conhecimentos relativos ao marketing, e aí ele vai passando essa visão para a pessoa que está nos auxiliando. Aí hoje as pessoas pensam assim: não, marketing vende, marketing vai vender. Não. O marketing ele se trata muito mais de uma estratégia, a gente elaborar estratégias para fazer com que a marca ela fique consolidada no mercado. Então, hoje, por exemplo, a gente toma várias... Vamos pensar assim, a DUP, Qual é as ações que a DUP promove para que ela seja bem vista? Então, hoje a gente faz vídeos, hoje a gente promove fotos no Instagram, no Facebook, a gente tem os carros, todos eles envelopados, todos eles de acordo com a visão da empresa, com o visual da empresa, todo ele dentro do mesmo padrão. A gente tem nossos uniformes, todo padronizado, os crachás. Então a gente faz várias ações, pequenas ações, que isso no aglomerado, no total, gera resultado. As pessoas começam a conhecer a empresa, começam a ver que a empresa ela é organizada, E aí o que a gente faz com isso? A gente conquista, os novos clientes, e aí depois que a gente conquista ele, que a gente trazer ele até a empresa, a gente fideliza. E aí a gente fideliza também com algumas ações de marketing. Como assim, Odinei? A gente fideliza
usando algumas ações de marketing, que é a gente, além de fazer um trabalho, procurar sempre fazer um trabalho de excelência. Isso não significa que a gente às vezes não erre, isso é normal. Mas aí o que acontece? Quando a gente erra, a gente reconhece o erro, conserta e deixa o cliente feliz. Isso é uma forma de marketing, né? Por quê? Porque se você faz algo para o cliente e aí você deixa a desejar, esse cliente ele vai fazer uma propaganda contra. Então você precisa pensar também em ações de marketing dentro do trabalho, na hora da execução. Depois que executou, existe o marketing pós, que é o quê? É ver se o cliente ficou satisfeito, se o cliente pediu um feedback, se foi tudo bem, se os colaboradores atenderam, né, de pronto, se eles foram atenciosos, se eles fizeram um papel com excelência. Tudo isso é um marketing também, né, de uma certa forma, porque o marketing é conjunto de ações, né, para conquistar e aí depois também fidelizar os nossos clientes. E aí a gente vai pensando sempre, quando a gente fala em marketing, né, a gente tem que também ter em mente que a gente tem um público e esse público ele tem uma dor e a gente precisa curar essa dor, né? A gente precisa estar ali tentando resolver esse problema para o cliente. E muitas vezes esse cliente ele não sabe como resolver. A dor dos nossos clientes são uma fachada que chame atenção, uma fachada bonita, esteticamente apresentável e tal. E muitas vezes esses nossos clientes eles não têm condições de fazer uma fachada como uma Magazine Luiza, como uma Colombo, como empresas grandes, né? Então a gente tem que apresentar para eles soluções que em pequenos investimentos eles consigam daqui um pouco conquistar clientes através da fachada. Então isso cabe a quem? Cabe a nós, né? Apresentar essas opções. E aí a gente vai resolvendo, né? A gente vai trazendo dentro do marketing opções onde a gente consiga fazer com que o cliente fique satisfeito. Então, resumindo, né, o marketing, na verdade, é fazer aquilo que é supérfluo. Por exemplo, investir numa fachada talvez para o cliente seja supérfluo, mas não é, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer com que o marketing, né, faz é tornar aquilo que é supérfluo em algo que seja realmente necessário para o cliente. Então a gente transmite o que para ele é supérfluo, a gente trabalha ações e apresenta para ele dizendo para ele, cara, tu precisa fazer uma fachada bacana, porque não adianta você ter uma mercadoria de ponta, você ter uma mercadoria boa ali dentro, você ter uma boa vitrine, você ter uma boa vendedora, se quando a pessoa vai passar pela frente da tua loja não tiver uma fachada apresentável. A fachada não condiz com o que você tem lá dentro. Então eu estou fazendo o quê? Estou fazendo marketing, né? Estou trabalhando marketing, trazendo aquilo que para ele seria supérfluo para realmente se tornar algo necessário, um produto ou um serviço, né, que seja adequado para ele. E aí depois que eu fazer essa relação e que eu consegui fazer com que ele entenda que aquilo ali é necessário para ele, que se ele não fizer ele pode perder venda, aí se torna mais fácil a gente seguir os outros passos, né? Então a gente sempre tem que ter, né, em mãos assim um propósito. Quando a gente vai fazer marketing, a gente tem que sempre ter um propósito, é a primeira coisa, né? Então temos que ter um propósito, ter uma razão e um porquê que a gente faz aquilo, né? E aí sim vai fazer com que a gente execute, né, o nosso trabalho, o nosso marketing com mais perfeição. E aí a gente começa a agir de algumas formas mais efetivas, né? Então, e tem muita gente que confunde, né, o marketing com venda. Então, marketing não vende nada. Marketing simplesmente faz pequenas ações para reconhecimento de marca, tá? Que é o quê? A gente chama de back office, né? Na verdade, é que fica atrás dos bastidores. O marketing é o que fica nos bastidores, bombardeando, divulgando a empresa como um todo para que traga, né,
para o front office, que é a venda, né? Para que a venda aconteça, para aquela pessoa que vai receber o cliente e efetivar realmente a venda, a gente toma todas essas ações. Vamos pensar num funil, como eu falei em algumas outras lives também, né? Então a gente tem um funil. O que o marketing faz? O marketing é o cara que está em cima jogando gente para dentro do funil. Trazendo gente, enchendo o funil aqui. E aí depois vai tendo os outros setores que vão fazendo, né, a seleção e tal. Alguns param no caminho até que chega no final e efetiva realmente, né, a venda, tá? Aí, como eu falei para vocês aí, o nosso intuito é desmistificar um pouquinho a questão de marketing, propaganda e vendas, né, que as três coisas são coisas diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre a propaganda. Então, a propaganda é realmente propagar, né? Propaganda, né? É propagar princípios e ideias. Então, ele trabalha em conjunto com o marketing, né? Olha como é que eu vou dizer assim, dentro do dicionário, né? O que significa? Olha o significado de propaganda. É propagar ideias, conhecimentos ou teorias. Ou seja, o cara que trabalha com a propaganda, antigamente era muito conhecido como publicidade e propaganda, né? É uma técnica, na verdade, junto do marketing, é uma técnica de planejar, né? Conceber, criar, executar e vincular mensagens de propaganda. Aí a gente pensa assim, tá, mas como? Me explica melhor, Odinei, de que jeito? Pois bem, eu vou planejar uma ação numa rádio. Então ali eu vou fazer uma propaganda específica para o rádio e ali eu vou planejar, eu vou ver o que eu vou falar, vou ver a redação, vou pensar se vai ter algum efeito sonoro, o que eu vou fazer. Então eu vou criar uma propaganda para vincular essa mensagem em meios de comunicação. Facebook, Instagram, YouTube, rádio, TV, outdoor, bus doors, enfim, painel digital, entendeu? Então a propaganda, na verdade, é uma arte que a gente tem, é como se fosse um designer gráfico, que também está dentro, é um braço, vamos dizer assim, do marketing, da propaganda, publicidade, que é o cara que cria o conteúdo. Né? Então o designer é o cara que vai criar o conteúdo, vai criar o design, vai criar a estética visual de outdoor, né, coisas que são mais visíveis. Então a gente hoje tem o que? Audiovisual e o impresso. Né? Audiovisual e visual, que tem a televisão, né? Visual, televisão, e o impresso são três mídias, vamos dizer assim, que a gente considera que a gente trabalha. Então, propaganda é exatamente isso, é propagar. Jornal, né? Hoje o jornal, infelizmente, está se disseminando, né? O jornal hoje não está tendo tanta aceitação como se tinha antigamente, com os meios digitais. Mas antigamente eu criava muito anúncio para TV, para jornal, para revistas, né? Revistas de publicidade, enfim, eu criava tantas coisas, né? Tinha aqui na cidade também um jornal que circulava, que era com mais assuntos, vamos dizer assim, mais divertidos, né? E a gente também fazia, criava, anunciava. Então, esse é o cara da propaganda. Não sei se me deixei bem claro. Então, a propaganda é exatamente a gente propagar, né? A gente espalhar tudo aquilo que a gente quer comunicar. Né? Então a gente quer comunicar algo, a gente precisa saber fazer, né? E fazer com que isso se torne comum em todos os meios, né? Então que as pessoas comecem a fazer o quê? Ter um retorno. Por exemplo, a pessoa vai olhar um folder lá que estava numa caixa de correio, alguma coisa. Qual é que é o intuito desse comunicar? É comunicar algo que a pessoa ligue. Né? Que ela conheça a empresa e que ela ligue. Então é divulgar, né? Resumindo, então a propaganda é propagar algo para divulgar algo, diferente do marketing. O marketing trabalha institucional. Propaganda trabalha mais a área divulgar um produto, divulgar alguma coisa, divulgar uma inauguração,
para que as pessoas conheçam algum produto, algum mercado. Ah, uma pastelaria vai fazer um folder, vai fazer um anúncio. Para quê? Para comunicar que ela existe. É diferente. E o marketing é uma estratégia que pensa como como as coisas vão ser feitas. Se vai ser feita através da publicidade, se vai ser feita através de pontos de vendas, se vai ser através de uma melhoria na fachada, se vai ser através de uma melhoria na vitrine, se vai ser, às vezes até pode ter setores que influenciam até mesmo na questão interna da loja, o visual interno da loja. Isso também pode ser considerado uma estratégia de marketing. Então olhem a diferença: publicidade, publicar, marketing, estratégia. Criar, pensar quais meios que se pode ser, quais canais, né, que se terá resultado para que conheçam a empresa. Trabalho institucional é o que vai trazer resultado para a empresa. Propaganda é um fazer, é um agir. Vendas é um agir, é vender, é tomar uma ação, fazer uma ação. Marketing pensa como essas pessoas da publicidade, do design, do web design, da propaganda, da vendas e tal, como esses setores vão conseguir atingir o público-alvo, vão conseguir atingir o cliente. Tá? Então essa é o intuito. Então a gente pega muito, né? A gente pode até usar exemplos como Coca-Cola, né? Que trabalha muito o marketing, enfim, com os meios de comunicação. Então o marketing elabora, por exemplo, agora estamos próximo do Natal, né? Estamos chegando no final de ano, começa o Natal. Então o que o marketing faz? Começa a pensar essas ações de como canalizar esse conteúdo, de usar esse conteúdo, essa data comemorativa de Natal, né? De final de ano, de como usar esse conteúdo para ter o sucesso, para trazer mais vendas, para trazer mais clientes até a loja. Então, essa é a estratégia do marketing. E aí, como a propaganda vai fazer? A propaganda ela vai começar a pensar o seguinte: bom, qual é o canal que eu vou utilizar? Eu recebi aqui do marketing essas estratégias. Como é que eu vou fazer com que isso chegue até o consumidor final, até, né, o meu público-alvo? Começo a pensar: vou utilizar rádio, vou utilizar TV, vou utilizar o Facebook, Instagram, vou fazer um outdoor, vou fazer um PV, né, que a gente chama um ponto de venda, que é criar um lugarzinho em alguns centros, algum shopping, alguma coisa, e vou fazer ali uma ação de divulgação do meu evento, do meu produto, né? Então essa é a ação da propaganda. É fazer com que como ele vai ramificar essas ações e para que chegue no público-alvo. Então ele vai pensar, junto com a estratégia, pensar como ele vai fazer para chegar lá, certo? E aí vem uma parte bem interessante, né? Que a gente para pensar, né? O marketing, a publicidade, a vendas, o design. Qual é o objetivo principal? Qual é o nosso objetivo principal como proprietário de empresa, como dono de um propósito, como criador de uma cultura da empresa? O que é a nossa meta? Qual é o nosso propósito? Só existe um propósito, que é o quê? É a gente conseguir fazer com que o nosso cliente saia satisfeito da nossa loja, que ele saia dali bem atendido, que ele saia dali, né, de uma forma satisfatória, que ele encontre tudo o que ele precisa, que ele seja bem atendido. Esse é o objetivo principal, né? De todas as empresas, eles trabalham para que isso ocorra. Não quer dizer que isso acontece em todos os casos. Mas ninguém abre um negócio ou faz qualquer coisa pensando no mal do cliente, porque se a gente pensar na insatisfação do cliente, automaticamente a gente está dizendo que a gente quer fechar a empresa. Então a gente trabalha o quê? Satisfação do cliente, que é igual o quê? Fidelidade. Né? Então se o cliente sai da nossa loja, da nossa empresa 100% satisfeito, significa que esse cliente provavelmente numa futura compra ele vai voltar. E isso a gente chama de fidelizar clientes. E aí existem todas as estratégias, como eu falei ali no início do vídeo, do marketing, né? Então ele vai pensar antes como ele vai jogar a marca para o mercado, como ele vai fazer com que a marca seja conhecida,
depois ele vai trabalhar institucionalmente interno, de como internamente se trabalhará a satisfação do cliente, o cliente estando bem, e depois o vendas, depois o pós-vendas, né? Vendas e pós-vendas trabalham junto, como vai ser tratado esse pós-vendas, como o cliente vai ser abordado, né? Para que a gente saiba se ele foi bem tratado, se ele está satisfeito ou não, né? Então, essa é a diferença entre as três peças, né? Marketing, propaganda e vendas. E aí, dentro das vendas, né, muitas vezes a gente pensa o seguinte, pá, tá, Aldinei, legal, eu tenho tudo isso para fazer, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer essa ação de marketing para que eu consiga realmente atrair mais clientes para dentro da empresa, para o meu filtro? Como é que eu faço para propagar melhor isso? E como é que eu faço para efetivar essas vendas depois lá? Tudo isso é um trabalho em conjunto dos setores e aí também o treinamento do teu profissional. Porque a gente fala, tá, por que fidelizar? A gente precisa fidelizar. Não adianta o marketing fazer um ótimo trabalho, trazer mensalmente 100, 200, 500 novos clientes para a tua empresa, se quando chegar na parte de vender, o teu vendedor não é bom o suficiente para que isso realmente aconteça, para que ele efetive a venda. Ele não está treinado para atender o cliente como é necessário. Então, peca-se nessa parte então do treinamento. Então, eu acredito assim, para que você tenha efetivamente resultado em qualquer uma das áreas é treinamento, né? A gente fala muito que a gente precisa treinar o nosso colaborador. Eu hoje estou com 6 colaboradores, todos eles estão passando por treinamento, todos eles são obrigados, entre aspas, né? Mas a gente tem um formulário de perguntas e respostas toda segunda-feira, aonde o nosso colaborador chega e coloca ali qual é o vídeo que ele assistiu, o que ele aprendeu com esse vídeo, o que ele tirou de bom desse vídeo, né? Então tem ali um formulário de resposta, tem pessoas às vezes que não assistem, né, e tal, mas aí a gente já começa a ver qual é o engajamento, qual é o que ele quer também para ele. Se é um cara que responde, que assiste, que aprende, que busca conhecimento, é um cara que a gente tem que valorizar. Aquele cara que daqui um pouco não assiste, que não está muito preocupado com isso, a gente começa a avaliar e olhar com outros olhos. Por quê? Porque a empresa precisa, né, ter a satisfação do cliente 100%. É difícil? Óbvio que é difícil, né? Porque a gente é falho, o ser humano é falho, então muitas vezes existem outras... eu sempre falo que a gente tem 50%, né? Então a empresa ela faz 50% possível, né? E a gente dedica todos os nossos esforços no nosso 50%, né? Que a gente tem controle. Nos outros 50% nós não temos controle. Por que a gente não tem controle? Porque vai de vários outros fatores, político, geográfico, a gente muitas vezes depende de mão de obras de terceiros, então a gente vai fazer uma fachada e tal, a gente chega lá, o pedreiro fez a parede fora de nível, né, tudo torto, e aí surgem alguns percalços no meio do caminho que não depende de nós. Então muitas vezes, por mais que a gente tenta fazer os nossos 100%, acontecem esses outros 50% que não depende de nós, que depende do tempo, né? Depende muito de outras pessoas. Então eu sempre falo, foque no teu 50%, que se torna um 100%, né? Então vai lá, corre atrás, vê o que dá para fazer, vê por que o teu cliente não está satisfeito com a tua empresa, por que o teu cliente não está sendo bem atendido, por que o cliente entra na tua loja e sai sem uma sacola, o que está acontecendo? É falta de produto, é falta do vendedor não conseguir atender bem, daqui um pouco, né, o cliente não se sentiu bem acolhido. Então começa a analisar o teu cenário, né, dentro do teu 50%, que aí os outros 50% automaticamente você vai reduzindo as chances de não vender, né? Porque hoje, até eu estava conversando com um cliente, né, agora fazendo uma pausa, eu estava conversando com um cliente essa semana, e aí entramos no assunto e ele disse, tá, e como é que é teus vendedores e tal, como é que tu vende o teu produto? E eu falei para ele, cara, eu não tenho vendedor.
Eu digo, basicamente sou eu que vendo, né, através das mídias sociais e tal, e através dos meus meios, né, que eu conheço, mas eu digo, que chegam, eles são em indicações de clientes que eu prestei serviço. Deles, cara, 70%, eu digo, eu não tenho esse número, né, lá claro ainda, eu digo, mas pelo que eu conheço, digo, a gente trabalha hoje de 60 a 80, entre 60 e 80% dos clientes, dos novos clientes que entram, são clientes que são indicados por clientes que a gente atendeu, clientes que a gente tratou bem. Eu digo, então isso já nos dá um feedback positivo, porque a gente já sabe, né, que a gente está prestando um serviço de excelência, que a gente está conseguindo entregar para o nosso cliente um produto dentro dos 100%, né? Então, agora, quando tu começa a ver que as pessoas não te indicam e tu faz o serviço e as pessoas começam a falar mal, é um indicativo, né? Então a gente tem que fazer o quê? Extrair as informações, buscar informações. Aonde a gente vai buscar essas informações é o marketing, né, que vai fazer isso. Então o marketing vai buscar o ambiente da tua empresa. O marketing vai fazer essa análise interna tua, na produção, nas finanças, no comercial, no RH. Ele vai fazer todo um levantamento da tua empresa, como cada setor funciona, para que ele consiga trabalhar, fazer, né, distribuir isso tudo para o mercado e para o ambiente também, né, macro, que a gente chama, né, que é pesquisar a questão sobre a legislação da tua marca, sobre novas tecnologias, sobre a cultura, por exemplo, é o marketing que vai... vamos citar um exemplo que aconteceu com as Casas Bahia até, né? A Casas Bahia veio há um tempo atrás aqui para o Sul achando que ia se tornar a maior empresa aqui no Sul, mas não aconteceu isso. Por quê? Porque a cultura do Rio Grande do Sul é uma cultura diferente. A gente tem um certo receio, vamos dizer assim, com algumas coisas. Então eles tentaram implementar um sistema aqui que aqui não funcionou. Que em outras partes do país funcionou muito bem, mas no Rio Grande do Sul não vingou. Eles tentaram, acabaram fechando as portas e tal. Por quê? Talvez tenha sido uma falha do marketing. Eles tentaram fazer assim, não, ninguém arriscou, vamos arriscar, vamos tentar. Só que deram um tiro no pé, né? E aí aconteceu o quê? Tiveram que fechar todas as lojas, começaram a fazer, né, pegar e migrar de volta para onde eles estavam. Então o que acontece? É o marketing que vai fazer isso. O marketing vai pegar o ambiente macro, vai estudar a economia, a legislação das cidades, como é que é como a legislação, por exemplo, hoje Bento e Caxias tem uma legislação para comunicação visual. Então eu preciso saber disso. Para mim poder chegar lá em Caxias e botar uma fachada hoje, eu tenho que entender sobre essa legislação, como funciona, né? Então tudo isso é o papel do marketing. Ele que vai fazer, né, toda essa análise, ele que vai fazer toda essa captação de informação, vai trazer isso para você e aí vai começar a tomar todas as devidas providências para fazer a tua empresa avançar. Então, resumindo aqui, né, chegando para o nosso final aí, vamos dizer assim, da pausa do café para hoje. Resumindo, marketing é o que vai fazer você se movimentar. Ele vai estudar estratégias, ele vai buscar informações, ele vai estudar um todo da tua empresa, ele vai entender qual é que é o teu propósito, né? Então, a primeira coisa ele vai entender qual é o propósito da empresa, aonde a empresa quer chegar. Ele estuda isso, depois disso ele começa a criar estratégias, começa a fazer um levantamento de informação interna e aí ele pensa, bom, essa empresa ela tem o objetivo de sair do Brasil, de fazer exportação, quer chegar em vários países. Ok, para essa empresa é um tipo de marketing. Não, a empresa, o objetivo, o propósito da empresa é ficar no Rio Grande do Sul, chegar no máximo no Rio Grande do Sul, e não quer sair, né? Aqui é meio bairrista e quer ficar no Sul. Ok, é uma estratégia de marketing. Ele vai trabalhar ele vai montar pequenos pilares para que isso aconteça dentro do Rio Grande do Sul. Depois vem a propaganda. Aí entra o setor de propaganda, né? Propaganda e marketing, publicidade e propaganda, enfim. Que vai fazer como? Que vai pegar essas informações, vai filtrar essas informações e vai propagar, ou seja, vai usar os meios de comunicação existentes,
vai pensar e planejar qual é que é o melhor. Aí, por exemplo, já pegando um gancho aqui, Odinei trabalha com comunicação visual, a DUP. Aí, a DUP quer atingir o sul do país. E aí o Odinei passa para publicidade e propaganda, né? Enfim, hoje sou eu que faço isso. Passa para o setor de publicidade e propaganda. Ó, o negócio é o seguinte, eu quero ir para todo o Rio Grande do Sul. E aí o marketing cria toda a estratégia e tal. Não, beleza, vamos anunciar na Rádio X. Mas a Rádio X só abrange uma região específica, a Serra. Só a Grande Porto Alegre. Ele vai conseguir atingir esse objetivo? Não. Por quê? Canal errado, né? Usado de forma indevida. E assim funciona para muitas empresas, como eu também já fiz isso, e muitas empresas fazem, que é o seguinte: preciso divulgar minha empresa, preciso aumentar minhas vendas, preciso fazer isso, preciso trazer mais clientes. Ok, anuncia no Jornal da Cidade, anuncia na rádio, anuncia na TV, anuncia no outdoor, faz anúncio em tudo quanto é canto. Aí você chega para ele e pergunta o seguinte: quantos clientes você ganhou através da rádio? Não sei. Quantos clientes você obteve através do outdoor? Não sei. Quantos clientes você... Não sei. Ou seja, ele não tem uma leitura do que ele fez. Ele foi lá e investiu 1.000, 5.000, 10.000 reais em publicidade, em propaganda, né? Só que ele não sabe de onde que o cliente veio. Ou seja, ele não sabe de que raios foi o anúncio que ele fez que trouxe mais clientes. Por quê? Daí o que eu faço sobre isso, com essa informação? Se eu sei que os meus clientes estão vindo mais pelo Google do que pela rádio, qual é que seria a minha ação? Gastar mais dinheiro no Google e diminuir da rádio. E talvez eu esteja fazendo o quê? Gastando mais na rádio, menos no Google, e o Google está me dando mais resultado do que a rádio. E aí acontece o quê? Você está perdendo o teu balanço, porque se tu tira dinheiro da rádio, que é onde está te dando menos resultado, e você investe mais no Google, significa que vai te trazer mais resultado, vai te trazer mais venda, porque o rádio não está dando resultado, está te dando menos. Ou vice-versa, talvez o que te dá mais resultado é o rádio. O teu cliente, ele está onde? Ele está no trânsito, ele está, né, indo de uma cidade para outra. Então esse é o teu foco, o teu cliente está ali. Então é um outdoor, é uma rádio. Ok. Então aí você gasta mais energia, bota mais investimento no rádio, tira do Google, entende? Então a empresa, quando ela pensa em divulgar, muitas vezes ela faz de qualquer jeito. Lá vão ter anúncio aqui, bota no jornal, o cara vai lá e gasta R$1.000 num anúncio no jornal, uma primeira página e tal. Ninguém lê o jornal, ou o jornal está de cabeça para baixo nos lugares. Não tem resultado nenhum. Né? Vai lá e investe um monte em folder, em carta, e larga na sinaleira, e larga por tudo, o cara pega no carro e bota no lixo. Investimento botado fora. Aí tu tem que ter essa métrica, enfim, né? Tu tem que ter esse parâmetro, dizer, não, cada cliente que entra na minha empresa, eu tenho que perguntar para ele: você conheceu a empresa por onde? Quem te indicou a empresa? Aonde você ouviu falar sobre a empresa? Ele vai te dar o feedback. Não, eu vim porque eu peguei um folder na sinaleira, achei interessante e vim conhecer a empresa. Não, eu vi no Google e aí liguei. Eu ouvi na rádio e decidi, entendeu? É assim que você vai descobrir o meio de comunicação que vai te dar mais resultado. Tu não precisa atirar em todos os lados. Você pode atirar num, ver o resultado. Ou pega dois, né? Pega duas mídias e anuncia Facebook e rádio. E aí você faz um comparativo. Os clientes que estão chegando, você pergunta: por qual meio você veio? Né? Por onde você ficou conhecendo a nossa empresa? Aí o cara vai te responder e você anota essa informação. Aí você começa: não, o que está mais dando resultado é a rádio. Beleza, então é lá que eu vou anunciar. Tá, Odinei, eu entendi isso aí. Para mim trazer vendas é isso. Tá, e para mim reforçar a marca. Ok, aí então nós já estamos falando num outro nível, que é o exemplo da Tramontina, da Coca-Cola. Essas grandes empresas, elas já fazem a publicidade e a propaganda, o marketing delas,
direcionada em reforço de marca e não para atrair novos clientes, porque são grandes empresas, elas já têm potencial, né? Tanto elas têm vendedores internos, então elas têm um potencial de venda muito grande. Só que o que acontece? Se a Coca-Cola, a Tramontina, grandes empresas aí, né, do sul do Brasil, elas pararem de fazer essa divulgação, a marca delas começa a cair automaticamente. Por quê? Porque chega um nível de uma empresa que ela não tem mais como descer degrau. Se ela descer degrau, ela quebra. Ela precisa continuar subindo. E a partir do momento que ela precisa continuar subindo, o que acontece? Ela precisa expor a marca dela na maioria dos meios de comunicação para fazer o quê? Para reforçar a marca dela e para dizer: ei, olá, eu ainda estou aqui. Não é para vender. Ela está fazendo ações sim para vender e para manter esse cliente, fidelizar esse cliente e manter ele como cliente, mas também para dizer: ei, eu ainda estou aqui. A empresa ainda existe, porque se ela deixar cair, isso não quer dizer que vai ser em 1 mês, 2 meses. Mas ao longo prazo, assim como ela levou muito tempo para crescer, devagarinho ela vai perdendo fatia de mercado. Por quê? Porque vai aparecer isso, se você parar para pensar, a empresa de brinquedos Abril, acho que era, Bandeirantes, era uma grande empresa de brinquedos. Sumiu do mercado. Agora ela voltou. Por quê? Porque a Bandeirantes achou que era dona do mercado e aí parou de investir, fazer a publicidade. E aí veio outras empresas, começaram a divulgar mais, fazer outras coisas. E aí o que acontece? Você precisa divulgar que você está inovando, que você está fazendo novos produtos, que você está pensando na evolução, que você continua ativo no mercado. E aí, a partir do momento que você para disso, vem uma pessoa e mostra que está ativa, que está fazendo, automaticamente essa pessoa toma a fatia do teu mercado e aí você vai perdendo, né? Por estarmos hoje num mundo bem mais competitivo, né? Porque antigamente não se tinha tantas acesso à informação, então era mais local, então se espalhava muito mais local. Hoje eu quero comprar um tênis da Nike, eu não preciso comprar aqui na loja do meu vizinho, eu posso comprar nos Estados Unidos através de um site. E pagando mais barato, né? Então tem essa mudança, vamos se dizer assim, de cultura, né? Que aí o marketing tem que estudar e entender sobre isso, que a cultura de comprar mudou também, né? Que antigamente era na loja, hoje essa cultura mudou. Hoje se compra pelo site, pela internet, sentado em casa, assistindo um filme, alguma coisa, pode-se fazer uma compra, tá? Agradeço a você que ficou aí com nós na pausa para o café. Pausa pro Café com o Odinei Dutra vai ficando por aqui. Obrigado a você que curtiu, compartilhou, se inscreveu no meu canal aí do YouTube. Não esqueça que a gente tem também no canal 14 da NET, a TV Cidade Farroupilha, o nosso programa Arte de Empreender. Siga lá também, curta, tem muito conteúdo bom, tem empresários lá bom que nos visitaram, contando suas histórias e ajudando você, empreendedor, a se desenvolver. Espero que esse conteúdo tenha contribuído com você. Se isso faz sentido para você, compartilha, não seja egoísta, compartilhe com as pessoas que você gosta, curta e fique com Deus até sábado que vem, às 8 horas da manhã, na pausa pro café com o Odinei Dutra, certo? Obrigado, galera do YouTube, obrigado, galera do Instagram, até semana que vem. Fiquem com Deus!